Em frente, a gente fala agora sobre a viagem do presidente Lula ao Uruguai. Lula disse que o Mercosul deve discutir um acordo comercial com a China depois de concluir a negociação com a União Europeia. Esse foi um dos temas discutidos com o presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, em Montevidéu. Inclusive, o presidente Lula participa de um encontro com o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica. Tainá Falcão, ela depois vai entrar. A gente tem uma sonora aqui que é o seguinte: no Uruguai, Lula falou sobre a possibilidade de um acordo do Mercosul com a China. O assunto veio à tona depois que o presidente uruguaio, Luiz Lacalle, confirmou uma negociação avançada para um tratado de livre comércio entre Montevidéu e Pequim, uma possibilidade que deixou o Mercosul em alerta para o risco de esvaziamento do bloco. Vamos ver um trecho, como a produção acabou de me avisar, do que disse Lula sobre as negociações. Nós vamos intensificar as discussões com a União Europeia. Es que vamos a intensificar nuestras discusiones firmar esse acordo con Unión Europea y firmar este para acuerdo. que a gente possa discutir apenas um possível acordo China e Mercosul. Para que podamos discutir enseguida un posible acuerdo entre China y Mercosur. E eu acho que é possível. Y creo que es posible. Apesar do Brasil ter na China o seu maior parceiro comercial, Decía que Brasil tiene con China, que China es un gran aliado, su primer aliado comercial, socio, e do Brasil ter um grande superávit com a China, y que Brasil tenga un gran superávit con China, nós queremos sentar enquanto Mercosul nosotros queremos conversar en cuanto Mercosur. e discutir com nossos amigos chineses Discutindo. um acordo Mercosul-China. Muito bem, a gente vem de uma pauta econômica, emenda com uma pauta político-econômica com os nossos especialistas aqui, Raquel e Sambrana, mas o Show e Paulo Cruz, se quiserem complementar, fiquem à vontade, mas eu vou pedir para a Raquel dar um contexto rápido. A gente estava debatendo isso, inclusive, ontem. Parece que o presidente uruguaio está ali negociando, vendo onde que ele pode ganhar mais, o governo Lula não querendo que ele faça uma relação direta com a China, para não esvaziar o Mercosul, tem um receio de importação de produtos chineses. Como é que é essa negociação? Hoje eu assisti mais cedo a fala tanto do presidente uruguaio quanto do presidente Lula, e depois fui conversar com as pessoas e foi um jogo de faz de conta, né, que acontece muito na diplomacia. O presidente uruguaio disse: não, vamos montar aqui um grupo de trabalho, a gente informa o que nós estamos fazendo, o Mercosul faz sugestões, e aí o presidente Lula diz: não, estamos dispostos a discutir um acordo Mercosul-China depois que fecharmos um acordo com o Mercosul, União Europeia. Nada disso vai acontecer, Felipe. Um acordo Mercosul-China, ele tem chances baixíssimas de ocorrer. A China, como todo mundo sabe, é um enorme produtor de manufaturados. A indústria brasileira tem uma resistência histórica a qualquer tipo de acordo com os chineses. Imagina você baixar aí tarifa de automóvel, que hoje está em 35%, de têxtil, de calçados, de outros produtos, a briga que seria, o protecionismo enorme, e aí você baixar justamente para a China e justamente o governo do PT, assim, uma coisa que não vai acontecer. E o Lula ainda coloca ele diz para o presidente uruguaio: nós vamos discutir o acordo com a China, eu acho que é possível, espera. Só que antes disso precisamos fechar o acordo com a União Europeia, que é algo que já está desenhado, está sendo foi negociado por anos. Acabou sendo, se eu não me engano, o início dessa negociação, mas acho que eu vou errar aqui, porque foram muitos e muitos anos, eu acompanhei ela por muito tempo, mas ele acaba sendo assinado, toda a parte técnica do acordo, no governo Jair Bolsonaro, e agora precisa ser referendado por todos os governos. A própria administração Bolsonaro estava atrapalhando esse acordo com a postura ambiental dela. E aí o Lula fala: vamos fechar um acordo com os europeus, no que ele está correto, a gente precisa realmente assinar esse acordo, finalizar isso daí, e depois que a gente fizer isso, que é um negócio super difícil, aí a gente começa a discutir com os chineses. Obviamente o presidente uruguaio sabe que isso ele está fazendo só para ganhar tempo. Então o Uruguai vai continuar discutindo com a China e o Brasil vai fazer de conta que está negociando alguma coisa ali. Então foi só um mise-en-scène ali para ganhar algum tempo, baixar um pouquinho a temperatura, mas o problema continua do mesmo tamanho. Obrigado, Raquel. Show, você que já fez tantas coberturas internacionais, você quer comentar aqui sobre essas negociações, tanto diplomáticas quanto comerciais?
A gente fala, né? Mas o Uruguai tem pouco mais de 3 milhões de pessoas, gente. O mercado deles é desse tamaninho. O problema para a gente é se a China conseguir entrar pelo Uruguai e inundar o mercado argentino, o mercado nosso, com produtos manufaturados, como a Raquel falou, e obviamente a gente não tem como competir com isso. Isso é um perigo real. Quer dizer, o Uruguai estar ou não estar, realmente não é o tamanho da Argentina, é outra história. Quer dizer, ontem foi a Argentina, e a Argentina é grande para a gente, o Uruguai não é. Agora, esse precedente, né, do Uruguai virar o cavalo de Troia, né, para a entrada de muitos produtos chineses, realmente é complicado. O Lula está entrando aí, voltando a uma seara, né, internacional, que era onde ele se movia melhor, né? Isso foi nítido, né, pela quantidade de gente que veio para a posse dele, a maneira como ele foi tratado lá fora, até antes, quando ele estava candidato ainda. Então, quer dizer, mas tem muito trabalho para ser feito, concordo com a Raquel, quer dizer, a própria questão da União Europeia ainda é muito delicada. O Macron foi quem impediu tudo por conta da devastação na Amazônia, na época do Bolsonaro, mas tem mais problemas. Só a questão agrícola, França, Brasil, já é um problema enorme, porque, como se dizia no passado, todo mundo quer ser uma vaca da União Europeia, de tanto subsídio que tem ali. Então, é muito complicado resolver com a União Europeia. Com a China, então, que eles têm, inclusive, mais tempo de experiência fazendo diplomacia e uma capacidade incrível, seria uma negociação muito, muito lenta também. Obrigado, Show. Sambrana, é isso? A China só quer uma porta de entrada aqui no continente sul-americano e o Uruguai falou, bom, porta de entrada a gente é pequenininho, mas dá para passar por aqui. Eu acho que tem alguns pontos aí. O primeiro deles é o seguinte, o medo de esvaziar o Mercosul. O Mercosul já está esvaziado. O Mercosul hoje representa 6%, por exemplo, o Brasil, em termos de negócios, de comércio exterior, hoje é 6% do que o Brasil exporta e importa é para os países do Mercosul. É pouco, perto do que já foi no passado. Mas, ao mesmo tempo, tem uma importância muito grande agir em bloco, até por conta hoje do problema decorrente da Covid, do problema de abastecimento das cadeias, as cadeias de suprimento. Hoje o mundo, quando teve a Covid, a gente viu o quanto a gente dependia da China, em termos de insumos que vinham da China para a produção aqui no país ou em outros países. E houve várias tensões políticas por causa disso, ataques em rede social, no momento sensível, tudo misturado. Isso. Então é muito importante para o Brasil ter um bloco fortalecido, onde você consegue estar próximo, vender próximo para os parceiros aqui. Agora, isso que o Shoa falou faz todo sentido e é uma preocupação, sim, do Brasil, dos produtos chineses invadirem o mercado brasileiro e já estão invadindo. Se você pegar hoje o que se compra eu vou dar aqui alguns exemplos aqui das lojas chinesas, Shein e outras lojas, o varejo brasileiro tem pavor a esses competidores, porque estão ganhando muito share, muito mercado, muita participação de mercado, trazendo produtos feitos lá na China muito mais barato do que aqui, inclusive. Para você ter uma ideia, o carnaval no Rio de Janeiro, você vai comprar material para fazer fantasia, é tudo chinês, gente. É tudo chinês, é tudo nesse nível de detalhe, entendeu? Então, imagina abrindo a porta do Uruguai, entrando aí com essa enxurrada de produtos que já estão, concordo com o Sambrana, essa já é uma realidade lá de trás, né? Quando o Lula quis vender muito ferro e muita soja para a China, ele já abriu bastante. Eu fiz reportagem lá na China sobre a indústria de calçado e o nosso parque, né, de calçado, que era muito grande no interior de São Paulo, ali em Franca, no Rio Grande do Sul, foi dizimado, assim, caiu pela metade, assim, e foi tudo para a China. E essa história a gente está ganhando, mas a gente está perdendo, principalmente em indústria, há muito tempo. Só tem um problema, desculpa, Raquel, que eu acho que o que o país não pode fazer, o Brasil não pode fazer, é querer aumentar a sua influência na região, despejando dinheiro em outros países. Que aí entra a questão do BNDES financiando obras, por exemplo, na Argentina, voltando àquele modelo que a gente conhece que acabou dando errado, porque, enfim, vai dar prejuízo para o país. A gente já viu isso. Só queria fazer uma ponderação sobre o que vocês estão falando, que é o seguinte, o Paraguai
né, que é o outro sócio do Mercosul, ele já funciona como essa porta de entrada e essa triangulação, né? E a minha pergunta ia ser essa, o Uruguai seria o novo Paraguai que ficou com essa fama de rota de entrada de mercadoria. E por que ele ficou com essa fama de rota de entrada de mercadoria, Felipe? Porque ele tem um monte de exceção à tarifa externa comum. Ele tem regras de origem, que a gente chama, porque entra pelo Paraguai e aí o produto ele é facilmente considerado paraguaio, sem que você acrescente quase nada nele para ele entrar na China. Entrar no Brasil, perdão. Estava até consultando a Sandra Rios aqui, que é uma baita especialista de comércio exterior, e ela estava me explicando. Então, você tem vários esquemas especiais que já favorecem isso para o Paraguai. Isso foi feito para o Paraguai exatamente por ser o país mais pobre no Mercosul, de longe. O que está sendo pedido pelo Uruguai, ele está querendo aumentar as exportações. O Uruguai quer, legitimamente, claro, aumentar as exportações dele para a China. Ele é um país que tem exportação agrícola muito forte, ele quer acesso ao maior mercado do mundo. E aí, o que é o ponto? Sim, ele pode funcionar como um acesso ao mercado brasileiro. Tem algumas maneiras de você fazer isso, você prevenir isso com regras de origem mais rígidas, que é isso que eu estou falando. Você realmente tenta garantir que aquele produto que é chinês não seja considerado uruguaio e aí entre no Brasil mais facilmente. É o que a Sandra estava defendendo aqui para mim. Ela falou, olha, é legítimo que o Uruguai tenha esse desejo e você pode, através de regras de origem, apertar esse torniquete. A economia brasileira é gigante, isso você consegue absorver. Por outro lado, é preciso entender também o que todos esses países querem do Mercosul, porque a TEC, né, que é a tarifa externa comum, já é um queijo suíço enorme. Assim, qual é um comprometimento real desses países, de todos os 4, com esse bloco econômico? Quer dizer, o presidente do Uruguai pode estar falando, olha, o Mercosul não está servindo para nada, vou fazer outro tipo de acordo. E provavelmente ele vai fazer isso. Ele não dá para falar que não está servindo para nada, porque assim, o Brasil é um país importante para eles também. É um mercado de 3 milhões de pessoas do lado de um país enorme. Mas do ponto de vista do Uruguai, que é um país pequenininho, para ele, quanto mais ele se abrir para o exterior, melhor. O exemplo do Chile está aí, que não deixa ninguém mentir. Do ponto de vista do Uruguai, ele está defendendo os direitos deles. Sabe? E tentando ganhar de todos os lados. Já já a gente repercute mais declarações do Lula, mas vamos fazer uma pausa no debate, porque o Fernando Nakagawa chega agora com o CNN Mercado.